Sabe como uma língua pode contar a história de impérios, de migrações, de fusões culturais ao longo de milênios? Pois é, a história do português é exatamente essa. Uma viagem assim incrível que começa lá num cantinho da Europa e de repente se espalha por todos os continentes. Então, essa é a grande questão, né? Como é que pode uma coisa dessas, um dialeto, um jeito de falar bem local lá da Península Ibérica, de repente se transforma na língua oficial de nações inteiras, do Brasil, em Portugal, passando pela África e chegando até a Ásia? Olha só esse número, 260 milhões. É mais ou menos a quantidade de gente que fala português hoje no mundo. É uma das línguas mais faladas do planeta, um verdadeiro gigante. Mas para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar, muito, mas muito no tempo. Bom, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai começar lá nas raízes celtas e no latim, passar pelo caldeirão que foi a Idade Média, ver o nascimento de um reino, depois embarcar nas navegações pelo mundo e, por fim, chegar nos dias de hoje, com toda essa diversidade. Bora começar pelo comecinho de tudo. Então, para começar, vamos pensar no seguinte. Muito antes dos romanos chegarem, antes mesmo de se falar em latim por ali, o lugar que hoje a gente conhece como Portugal era, na verdade, um mosaico de vários povos. E claro, as línguas que essa gente falava não sumiram do mapa assim, sem deixar rastros. Pelo contrário, elas formam a primeira camada, o que a gente chama de substrato do nosso idioma. E o mais legal é que dá pra gente encontrar esses fósseis da língua até hoje. Os celtas, por exemplo, deixaram palavras que sobreviveram por mais de 2000 anos, principalmente em nomes de lugares. Pega o termo briga, que para eles significava fortaleza. Ele tá lá, vivinho, em Conímbriga. É a prova, né? Uma língua é construída sobre os vestígios de outras que vieram antes. Agora, aqui tem um ponto que é fundamental entender. O português ele não vem daquele latim clássico, sabe? Aquele dos livros, dos poetas, de Cícero. Não. Ele nasceu do que a gente chama de latim vulgar. Era a língua do povão mesmo, falada nas ruas, pelos soldados, nos mercados do Império Romano. Era na língua prática, viva, que mudava o tempo todo. E foi essa sementinha que acabou brotando lá no noroeste da Península Ibérica. Bom, aí o Império Romano caiu. E a península virou o quê? Um verdadeiro caldeirão cultural. Vieram novas invasões, novos povos e, claro, com eles, novas palavras. Foram temperos novos e únicos, adicionados àquele latim que já estava se transformando por ali. Então, chegaram os povos germânicos, os suevos, os visigodos. Eles eram a nova elite guerreira da região. E assim, eles não chegaram a mudar a estrutura básica da língua, mas deixaram a sua marca. Nomes que hoje são super comuns, tipo Rodrigo, Afonso, Fernando, eram nomes da nobreza germânica. E tem um detalhe que é fascinante. O nosso C, a cedilha, ela é uma herança direta da maneira como os escribas visigodos desenhavam a letra Z na época. Incrível, né? E aqui vem uma das coisas mais curiosas e únicas do português. Já parou para pensar por que a gente fala segunda-feira, terça-feira e não martes ou miércoles, como no espanhol? A resposta está na decisão de uma única pessoa, um bispo do século VI chamado Martinho de Dume. Ele queria apagar as homenagens aos deuses romanos, como Marte, Mercúrio, e o que ele fez? Renomeou os dias da semana usando números, seguindo o padrão da igreja. Isso mostra de um jeito fantástico como um evento, uma decisão cultural, pode mudar a cara de uma língua para sempre. Depois dos germânicos, veio uma influência que, em termos de vocabulário, foi ainda mais profunda, a árabe. Durante quase 500 anos, o árabe foi a língua da ciência, do comércio, da cultura, principalmente no sul da península. O resultado? Milhares de palavras foram absorvidas pelo idioma local. É só pensar no prefixo al, como em almofada, azeite, alface. Essa é a marca registrada dessa herança. Esse al é basicamente o artigo o ou a em árabe. Ok, então, aos pouquinhos, no meio de toda essa mistura, a língua foi ganhando uma forma própria. Mas o que deu o empurrão final, o que realmente a transformou no português que a gente começa a reconhecer, foi a política. Foi a formação de um novo reino. Olha só essa linha do tempo, que ajuda a gente a entender como as peças se encaixam. Primeiro, ali no século XII, o galego-português vira uma língua de prestígio, a língua da poesia. Logo depois, em 1143, Portugal se torna um reino independente. E aí vem o momento chave, o ponto de virada. Em 1290, o rei Dom Dinis baixa um decreto e torna a língua vulgar, ou seja, a língua do povo, o idioma oficial.
A partir dali, o português deixou de ser só um dialeto, passou a ser a língua de um estado. E foi exatamente essa decisão política que selou o destino do português e do galego. Foi uma bifurcação na estrada. Enquanto Portugal, agora um reino independente, seguiu desenvolvendo sua própria língua, a Galiza, que ficou sob a influência do Reino de Castela, viu seu idioma se aproximar cada vez mais do espanhol. Duas línguas que eram praticamente a mesma, mas que a história levou para caminhos diferentes. E só para a gente ter uma ideia da beleza, da musicalidade dessa língua-mãe, dá uma olhada nesse verso de um trovador da época. Isso aí é o galego-português em sua forma mais pura. É a base, a fundação poética sobre a qual o português moderno foi construído. Muito bem. Com uma identidade própria, já como língua oficial, o português estava pronto para o seu maior capítulo, a sua maior aventura: cruzar os oceanos. A era das navegações ia transformar o português de vez numa língua mundial. Nessa época, com o Renascimento, veio uma vontade de organizar, de padronizar a língua, sabe? De botar ordem na casa. Aí surgem as primeiras gramáticas. Mas o momento que realmente define, que cristaliza o português moderno é quando Luís de Camões publica os Lusíadas. Ele não só contou a epopeia das navegações, ele criou um padrão de linguagem tão forte, tão marcante, que serve de referência até hoje. Não é à toa que a gente fala que o português é a língua de Camões. Só que essa expansão foi uma via de mão dupla, o que é muito interessante. O português não foi só levado para o mundo. Ele trouxe o mundo para dentro de si. Do Brasil veio caju, pipoca. Da África vieram palavras como moleque, samba. Da Ásia, chá, biombo. Cada lugar novo, cada contato, trazia mais riqueza para o vocabulário, tornando a língua cada vez mais plural, mais global. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje. O português de hoje é o que a gente chama de língua policêntrica, ou seja, ela não tem um centro só, tem vários polos de influência: Brasil, Portugal, Angola. E aí surge o grande desafio moderno. Como é que se mantém a unidade de uma língua que é falada de jeitos tão diferentes em tantos lugares? Bom, a principal resposta para esse desafio tem sido buscar uma unidade na escrita. Ao longo do século XX e até hoje, a gente vê várias tentativas de criar uma ortografia comum. A lógica é a seguinte: tudo bem que os sotaques mudam, que uma palavra ou outra é diferente, mas a forma como a gente escreve deve ser a mesma para todo mundo se entender. O famoso Acordo Ortográfico de 1990 é justamente o passo mais recente e talvez o mais ambicioso nessa busca. O objetivo dele é bem claro: fortalecer a posição do português no mundo, facilitar a circulação de livros, de filmes, de conhecimento científico, de negócios. No fim das contas, uma busca por unidade dentro dessa nossa imensa e rica diversidade. E no fim, toda essa jornada épica do português nos leva a essa ideia belíssima do Fernando Pessoa. Uma língua, no fundo, não é só um monte de regra e palavra. É uma pátria, um lar que a gente compartilha e que vai muito além das fronteiras de um país. É o legado que a gente carrega dos celtas, dos romanos, dos germânicos, dos árabes e de todos os povos que, ao longo dos séculos, ajudaram a construir esse patrimônio que hoje é de todo mundo.